quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter estado com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que me amas a verdade no íntimo, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Somente até aqui. Amém. 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 Salmo de Davi, salmo como um cântico. Amém. Que Davi fez para o cantor Mor, falando da condição em que ele se encontrava. No salmo, ele não conta sobre os seus erros, mas ele já engrandece a Deus por conhecer a sua misericórdia. E esse salmo Davi fez após o profeta Natã ter estado com ele, para que possamos, irmãos, entender melhor. Davi estava no seu palácio, e o palácio do rei, ele sempre foi um lugar mais elevado do que todas as outras habitações, e de onde ele estava, ele conseguia ver os quatro cantos da cidade. Bendito seja Deus. E em Sião, na habitação do rei, onde ele estava, certo dia ele olhou e viu Batseba, que estava se banhando. Por certo, ela não viu o rei, mas o rei a viu de longe. Perguntou quem era, eles disseram. E estava havendo guerra, e todo o exército de Israel estava acampado, e o rei estava ali. Ele mandou que trouxessem a Batseba. Ele não pediu para ela, ele não perguntou para ela, ele ordenou que ela viesse. E, irmãos, a palavra de um rei, ela era obedecida, e aquele que se voltasse contra a ordem do rei, ele poderia ser punido com a morte. Sempre foi assim, nos períodos passados. Ninguém ousava desobedecer a ordem de um rei. Então, irmãos, Davi não flertou com essa mulher, ele não a conheceu em algum lugar, ele não era solteiro e ela solteira. Bendito seja Deus. Ele não a cortejou, não lhe enviou presentes. Ele não falou com os seus pais, como era o costume judaico.
o costume entre os israelitas de oferecer o dote. O pai cobrava o dote e o jovem, então, pagava esse dote. Ele ia, trabalhava, preparava a morada, para só então, quando tivesse todo o dote e o lugar para habitar com a esposa, então ele voltava e ele levava a sua esposa consigo. Então, Davi não fez esse procedimento, ele olhou e viu aquela mulher, por uma raiz de iniquidade no seu coração, ele a desejou. Lembrando que no Novo Testamento, Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher e a desejar em seu coração, já cometeu adultério. Então, o adultério de Davi já começou do desejo de tomar a mulher de outro. E, irmãos, sem pedir, ele ordenou que ela viesse, a trouxeram, e ele se deitou com ela. E depois, irmãos, que se deitou com ela, ela se lavou da sua imundície, porque estava contaminada pelo pecado, e retornou para sua casa. Dias se passaram, ela avisou para o rei que estava grávida. Ele mandou que trouxessem Urias. Urias trouxe notícias da batalha, amigo dele, valente, um soldado do seu exército, amigo de Davi. Daria a sua vida e estava oferecendo para livrar o povo de Israel, para livrar o seu rei das mãos dos seus inimigos. E o rei falou para ele: volta, dorme, deita na sua casa com sua esposa e amanhã você vai. Porém, ele se deitou ali na porta do palácio e no outro dia disseram que ele tinha ficado ali. Ele o convidou, mandou novamente. Depois beberam vinho e ele pensou que o embriagando, ele chegaria em casa e se deitaria com sua mulher, mas ele permaneceu ali. E o rei perguntou, porque ele não havia ido para casa, ele disse: todo Israel está habitado em tendas. Como poderia eu deixar os meus irmãos lá e se deitar com a minha esposa em casa? Então Davi não viu outra saída, enviou um bilhete pelas próprias mãos do seu amigo Urias para que entregasse ao chefe do exército. E quando ele leu, sem Urias saber, a ordem era para colocar Urias na maior frente de batalha e todo o exército se recuar atrás dele para que ele morresse pelas mãos dos seus inimigos. Bendito seja Deus, desonrando Urias, tomando a sua esposa, desonrando, fazendo com que caísse na mão dos seus inimigos. Davi cometeu o adultério, Davi cometeu o homicídio, o sangue de Urias estava sobre Davi. Então, quando soube a notícia da morte de Urias, Batseba chorou, Davi tomou ela por sua esposa. E um dia o profeta Natan chegou, entrou dentro da casa, do palácio do rei, e disse: rei Davi, um homem, tinha muitos bens, muitos posses, muitas ovelhas, mas veio a ele um viajante, e ele tomou a ovelha de um homem que só tinha uma única, e que ele amava, e ela dormia no seu regaço, estava sempre com ele. E ele tomou aquela ovelha e ofereceu ao viajante, e Davi se encheu de ira, e naquele momento ele disse: glória ao nome do Senhor, digno de morte é esse homem, e tornará a dar quadruplicado pela ovelha que tomou do outro. E Davi, homem de Deus, irmão, abriu a sua boca: esse homem é você, Davi, que eu te dei tudo o que você queria e te daria outro tanto, mas você lançou mão da mulher de Urias e enviou ele para a morte. Irmãos, diferente de Saul, que havia, bendito seja Deus, Deus se afastado dele, e ele fez com que Samuel o abençoasse para que o povo não soubesse que Deus havia se afastado dele. Diferente de Saul, Davi se lançou no chão, bendito seja Deus, sentindo o peso do pecado e daquela profecia que saiu de sua própria boca. Bendito seja Deus, de que ele mesmo, o próprio rei, era digno de morte e pagaria quadruplicado. Ele se lançou no chão e disse: Senhor, contra ti eu pequei. E o profeta Natan disse: não morrerás, porém a espada não se apartará da sua casa. E Davi, irmãos, tomado de uma aflição e uma tristeza, ele escreveu esse salmo, reconhecendo o seu pecado,
reconhecendo as suas transgressões, o filho de Batseba morreu, irmãos, e ali já começava a cumprir a profecia de Davi. Porque Davi disse que ele pagaria, que aquele homem era digno de morte, mas Deus passou dele a morte, irmãos. Mas ele tornaria a pagar quadruplicado pela sua transgressão. Irmãos, um dia chega a notícia para Davi que o seu filho Aminon tomou a própria irmã chamada Tamar, filha de Davi, e abusou dela e se deitou com ela. E, irmãos, a ira tomou Davi, mas como Davi falaria para Aminon que o que ele estava fazendo era erro, era pecado, bendito seja Deus, como ele poderia olhar para o seu filho e dizer, por que você fez isso e tomou a tua irmã à força? E o seu filho poderia olhar para ele e falar, da mesma forma que você fez com Batseba, eu fiz com Tamar. Ele poderia dizer isso, irmãos. Então Davi ficava sem ter o que fazer. Bendito seja o nome do Senhor. E da mesma forma, irmãos, que ele enviou Urias para a guerra, e pela mão de Davi, Urias foi morto, sendo entregue para os inimigos. Bendito seja o nome do Senhor. Davi pagou o quadruplicado, porque o filho de Batseba morreu. Bendito seja o nome do Senhor. Nasceu aquela criança doente, e Deus cobrou de Davi naquela criança, e ele morreu. E bendito seja Deus. E depois, irmãos, Aminon, depois de ter abusado de Tamar, o irmão de Tamar por parte de mãe também, bendito seja Deus, a sua ira se acendeu, e ele matou o próprio irmão Aminon, filho de Davi também, e Davi não poderia ir para Absalão e falar, por que você matou o seu irmão? Porque Absalão diria para ele, da mesma forma que você matou o teu, enviando Urias para morrer na guerra. Bendito seja o nome do Senhor. E depois, irmãos, assim como Davi tomou Batseba diante de todo Israel, bendito seja Deus, o seu filho Absalão entrou as suas concubinas à luz do dia e tomou as mulheres de Davi e começou a se revoltar para tomar o reino dele. Então Davi já havia pago, bendito seja Deus, o preço do adultério, de ter tomado a mulher de outro. Quando Aminon tomou a própria irmã, ele já estava pagando pela morte de Urias, bendito seja Deus, pagando o preço de ter tomado também Batseba, quando Absalão tomou as mulheres do rei, as concubinas do rei, e ele estava pagando pela morte de Urias quadruplicadamente, como ele mesmo profetizou da sua própria boca, que tornaria dar quadruplicado, porque o primeiro filho, o filho de Batseba, morreu. Depois Absalão matou Aminon, Aminon morreu. Depois Absalão se voltou contra o rei, e um dia em que estavam lutando, o rei havia fugido, e todo o exército depois foi após, bendito é o nome do Senhor, Absalão, para poder lutar e pelejar contra o grande povo que Absalão havia juntado, porque aos poucos ele foi semeando a discórdia, se assentando na porta, e o povo vinha para falar com o rei, e falava, eu vou julgar a tua causa, e julgava com retidão, para que o povo amasse. Então ele angariou um grande povo, que era do exército de Davi, mas um dia fugindo, ele quando passou embaixo de uma árvore, ficou pendurado, e salvo engano Joabe atravessou ele com a espada, e foi a terceira paga de Davi. Absalão morreu, e depois, irmãos, quando Davi já na velhice, quando foi pelo caminho de toda a terra, e seria sepultado com seus pais, ele fez uma promessa para Batseba, que após ele o seu filho Salomão reinaria, mas Adonias se levantou e se declarou rei, porém o profeta Natan e os conselheiros do rei não estavam com eles, e aconselharam a Batseba a entrar e falar, Senhor, o Senhor não disse a tua serva que o filho de tua serva seria rei? É verdade, eu disse. Então por que Adonias reina e matou o bezerro cevado, e já tocaram a trombeta, estão em grande festa dizendo, reina Adonias, vida longa ao rei Adonias, bendito é o nome do Senhor. Mas Davi ordenou que ungissem ali mesmo Salomão, e ele foi colocado sobre rei de Israel, e depois Salomão, tomando a espada, matou Adonias, bendito seja o nome do Senhor. Então Davi, pelo amor, pelo adultério, por tomar Batseba, ele teve uma filha violentada, as suas concubinas violentadas, tomadas pelo próprio filho,
e pela morte de Urias ele pagou o quadruplicado, perdeu o filho de Batseba, perdeu Aminon, perdeu Absalão, perdeu Adonias. A espada jamais se afastou da casa de Davi, até que encerrasse o período dos reis de Israel. A espada sempre esteve ali, e até mesmo a espada de outros povos, porque certo dia, onde Judá estava sitiada, bendito, Judá foi sitiada pelo exército de Nabucodonosor, bendito seja Deus, e a espada não se afastou da casa de Judá, da casa de Davi, e Davi pagou pelos seus erros, pagou pelos seus pecados. Mas, irmãos, mesmo Davi tendo cometido esses erros, mesmo a espada não se afastando da sua casa, bendito é o nome do Senhor, Davi foi considerado o homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, porque havia misericórdia em Davi, havia o amor por Deus acima de qualquer coisa. Bendito seja o nome do Senhor. Quando do seu erro ele se lançou no chão, e ao escrever esse salmo ele clamou pela misericórdia: tem misericórdia de mim segundo a tua benignidade. Ele não queria o julgamento do homem, ele não aceitou o julgamento de ninguém. Bendito é o nome do Senhor. Natã entrou e trouxe a sentença na tua boca, porém Deus disse para Natã: fala para Davi que eu passei o pecado dele, ele não morrerá. Mas ainda ouvindo que o pecado tinha sido passado dele, ele não morreria por esse pecado, ainda assim Davi escreveu esse salmo para mostrar para o seu Deus o seu arrependimento, para que dê alcançamento, mesmo já sabendo que alcançou a misericórdia de Deus. Ele queria manifestar a sua gratidão por Deus não lhe imputar o seu pecado, e ele dizia: lava-me completamente da minha iniquidade e eu ficarei mais alvo como a neve. Como disse o profeta, que ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles ficarão mais alvos do que a neve. Hoje não precisa um profeta para dizer que bendito é o Senhor Deus, passou de nós os nossos pecados, mas todo aquele que acredita naquele que veio em carne, nasceu de uma virgem, andou por essa terra, foi pregado numa cruz, por mais que o seu pecado seja vermelho como a escarlate, a partir do momento que você entrega a vida para ele, a tua vida se torna branca como a neve. Bendito seja Deus, os teus erros são apagados, os teus pecados são esquecidos, a misericórdia te alcança, o amor te envolve. Bendito é o nome do Senhor. E dos teus pecados eu não me lembro mais. Bendito seja Deus. Mas todos os dias o teu adversário se lembra, ele começa a lançar no teu rosto os teus erros, lançar no teu rosto os teus pecados, por mais que já houve o arrependimento, mas por causa de um sistema religioso que te anunciou que o teu pecado não tem perdão e que você vai perecer nas profundezas do inferno. Bendito é o nome do Senhor. Pede para quem te anunciou te mostrar as marcas da mão, te mostrar as marcas da coroa na cabeça, ou mostrar para você a lança que foi traspassado. Se não tiver, ele não é digno de julgar o teu erro, não é digno de julgar o teu arrependimento, e não é digno de te entregar misericórdia. Mas por esta palavra, Deus, conhecendo o teu sentimento, que é como o sentimento de Davi, que dizia: contra ti somente eu pequei, bendito Senhor, e fiz o que os teus olhos parecem mal, para que seja justificado. Ainda assim, Davi confessava: eu fiz o que é mal aos teus olhos, mas o Senhor será justificado e puro quando julgares. E se Deus julgasse Davi e estendesse a mão sobre ele, Deus ainda assim seria justificado quando falasse, e puro quando julgasse, porque Davi reconhecia o seu erro, ainda dizia: eis que em iniquidade me concebeu a minha mãe. Bendito seja o Senhor, e que Deus ama a verdade, é a verdade, irmão. E Davi foi ali escrevendo este salmo, manifestando para Deus o seu sentimento. Bendito é o nome do Senhor. E ele clamava para Deus: esconde da tua face os meus pecados. Bendito seja Deus. E apaga todas as minhas iniquidades. E no verso 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele não disse renova, ele não disse
transforma. Davi usou, irmão, se você pegar o Salmo 51 e você buscar lá uma Bíblia hebraica, você vai ver que o termo utilizado para criar, ele usa o verbo que somente Deus usa, que é o verbo bará, que é de criar, que somente o próprio Deus pode criar. Davi pedia para Deus tirar o seu próprio coração e criar outro, fazer um coração novo, porque ele sabia que o seu coração era cheio de pecado, ele sabia que não havia pureza nos seus lábios, ele sabia que os seus atos eram condenáveis, ele sabia que ele estava sujo, manchado, bendito ao Senhor, mas mesmo ouvindo Deus dizer na boca do profeta que Deus havia passado dele o seu pecado, ainda assim, Davi se sentia imundo, Davi se sentia sujo, Davi se sentia impuro. Ele até disse: Senhor, eu não vou fazer. Se o Senhor aceitasse o holocausto, se o Senhor aceitasse a oferta queimada, eu faria, mas o sacrifício verdadeiro para Deus é um coração quebrantado. Bendito é o nome do Senhor. Um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Davi aqui, Glória a no Deus. salmo do seu arrependimento, ele já manifestava as qualidades que viria no homem de Nazaré que andou nessa terra. Bendito ao Senhor, onde ele olhava uma prostituta, ou ele via, bendito é o nome do Senhor, um pecador, um publicano, um cobrador de impostos, ou um homem adulto, ou seja quem for, bendito ao Senhor, de longe ele olhava e ele via o pecado, mas cada vez que ele via o pecado, a graça superabundava, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, como Paulo escreveu. Bendito ao Senhor, e a graça viva, a graça andando entre os homens. Bendito ao Senhor, ele não tomou, bendito seja Deus, não levou, bendito seja o Senhor, em consideração o pecado do homem, mas lançando a mão sobre ele e curando até mesmo as enfermidades carnais. Ele dizia: vai, não peques mais, porque ele nunca concordou com o pecado. Mas bendito seja Deus, ainda que hoje nesta reunião você entrou e o teu pecado ele é vermelho como a escarlate. Acredite nesta palavra, você vai sair daqui mais alvo que a neve, você vai sair daqui branco, brilhando, resplandecendo. Bendito é o nome do Senhor. Hoje você vai ser julgado por esta palavra, não é por um sistema religioso, não é para alguém que diz que o teu pecado é condenável, que você já vai para o inferno, que acabou as esperanças, senta no último banco, você só vai saber no último dia se Deus te perdoou. Não é no último dia, porque a misericórdia te alcança hoje, te alcança agora. Bendito seja Deus. Esse sentimento de morte vai passar, esse sentimento de tristeza vai passar, de você achar que eu não te visito, achar que não me sente mais, mas porque você fechou o seu coração e fechou o seu mundo e deixou o pecado invadir a tua vida, e você começou, bendito ao Senhor, embora o teu pecado passou e você procurou não errar mais, mas essa semente que foi plantada, essa raiz de iniquidade, você deixou ela tomar conta do teu coração e não sobrou espaço. Mas hoje, o bendito é o nome do Senhor. Deus, irmãos, ele é misericórdia, e quando precisa ele é um fogo devorador, e ele vai passar com esse fogo dentro do teu coração, ele vai queimar esta raiz iníqua. Bendito ao Senhor, que por mais que você queira correr do pecado, todos os dias o teu corpo deseja, a tua boca deseja, o teu coração deseja, a tua mente deseja, e por mais que você queira se atentar às escrituras ou abandonar tudo que é mal, os teus pés se apressam. Quando você quer fazer o que é bem, você não consegue, mais o mal todos os dias, como disse o apóstolo, todos os dias está à roda de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Todos os dias o mal te rodeia. Por mais que você não queira, você cede. Por mais que você tenta correr, os teus pés se apressam para o mal. Mas hoje, por essa palavra, eu vou tornar o teu pecado vermelho como a escarlate. Eu vou torná-lo branco, mais alvo que a neve. Você vai ter prazer de me servir. Você vai ter prazer de entrar na minha casa. Você vai ter prazer de falar de mim. Você vai, bendito ao nome do Senhor, ter palavras na tua boca, porque a tua oração, ela é murmuração, ela é apenas, não murmuração de reclamação, irmãos, é apenas um burburinho, uma palavra que não consegue ser entendida, porque já não há palavras na sua boca, e muitas vezes é apenas lábios mexendo em lágrimas escorrendo, e não encontra palavras para falar com teu
Deus. Bendito é o Senhor, mas cada lágrima que escorreu dos teus olhos, eu entendi o teu desejo, eu entendi o teu arrependimento, eu entendi o teu pedido, e por mais que você não falou com a sua boca, eu ouvi, bendito é o nome do Senhor, o teu pedido de desculpa, o teu pedido de perdão, eu ouvi o teu clamor pela misericórdia, e para você saber que eu amo a tua alma, não somente, essa palavra ela veio para te anunciar que Deus está te limpando do teu pecado, bendito é o nome do Senhor, mas para você saber, o teu Deus, Ele continua andando todos os dias contigo, Ele nunca te deixou e não te desamparou, e não te abandonou, e vai continuar, e por esta palavra, Ele limpa a tua alma, Ele é o sabão do lavandeiro, Ele apaga os teus pecados, Ele limpa todos os teus erros, e Ele te anuncia, eu vou virar o teu cativeiro, eu vou mudar a tua história, hoje eu estou escrevendo uma página nova, eu estou passando as páginas do livro da tua vida, bendito é o nome do Senhor, e algumas páginas escritas se tornarão brancas como a neve, porque hoje eu estou apagando a tua transgressão e eu vou passar na tua vida, no teu caminho, porque parece que todas as coisas se fecharam, até as portas se fecharam, as portas do relacionamento, as portas de um casamento, as portas de um emprego, a tua madre se fechou, tudo se fechou na tua vida, mas por esta palavra eu vou passar arrombando a porta, eu não preciso de chave, eu vou abrir as portas que você precisa, bendito é o nome do Senhor, por causa do teu pecado, bendito seja o Senhor, você foi abandonado, abandonada, largada à própria sorte, mas eu vou passar no teu caminho, eu vou te fazer feliz, eu vou te dar uma família, eu vou te dar alguém para te respeitar e te amar do jeito que você está, bendito é o Senhor, que vai te ajudar a caminhar por essa terra, a felicidade te alcançará ainda, o resto dos teus dias não serão de amargura, não serão dias de tristeza, a alegria te tomará, a felicidade te tomará, eu vou abrir a porta do emprego, eu vou abrir a porta do relacionamento, bendito é o nome do Senhor, Senhor, mas o meu pecado, bendito seja Deus, eu não tive como esconder, nem precisa esconder, porque eu vejo tudo, mas Senhor, através do meu pecado, eu engravidei e eu gerei, bendito é o fruto que estava no teu ventre, porque o pecado foi teu, mas a concepção quem deu foi eu, quem está aí é meu, o teu filho é meu, ele me pertence, ensina o menino no caminho que deve andar e quando for velho jamais ele se desviará dele, então eu vou te mostrar que eu sou na tua vida, no teu caminho, eu conheço o teu sentimento, a igreja inteira não sabe, o teu ministério não sabe, os teus parentes não conhecem, o que foi que nós conversamos sem abrir a boca, o que você me disse com lágrimas, com tristeza, com amargura, com dor, com sofrimento, bendito é o nome do Senhor, mas hoje eu te anuncio, vá! E não peques mais, não volte atrás do teu pecado, porque hoje eu estou limpando a tua vida, eu estou limpando a tua história, eu estou escrevendo um capítulo novo e a felicidade ela vai entrar pela porta da tua vida, você vai saber o que é ser feliz, porque desde a tua infância uma tristeza te tomou, bendito seja Deus, uma criança diferente, o quanto você sofreu onde passou, o quanto você sofreu na escola, o quanto você foi desprezado, o quanto os teus amigos não estavam contigo, e o tempo foi passando e você foi crescendo e se sentindo uma pessoa diferente, e por causa disso as pessoas te abandonaram, e até você mesmo abandonou os teus próprios sentimentos e viveu a própria sorte perdido nesse mundo, mas eu te encontrei para dizer que eu te conheço desde o ventre da tua mãe, ainda quando estava informe no ventre da tua mãe eu te conhecia e já te amava com amor incomparável, ainda antes dos seus ossos se formar, bendito é o nome do Senhor, eu já te conhecia, eu já te amava, e você tentou correr de mim, você tentou me abandonar, mas eu não te deixo, eu não te largo por essa palavra, assim como disse o salmista, bendito é o nome do Senhor. Para onde fugirei da tua face, ou para onde me esconderei do teu espírito? Se eu subir ao céu, tu aí estás, se eu fizer a minha cama no céu, tu aí estás também. Se habitar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, eis que até ali a tua mão me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz em roda de mim, porque as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Eu te encontrei como se fosse uma agulha no palheiro, mas eu te vi. Quando as trevas te encobriram, eu te iluminei. Quando, bendito é o nome do Senhor, você tentou se lançar para longe, habitar nas extremidades do mar, eu
estava lá para passar a abraçar a tua alma. Quando você tomou as asas da alma e tentou escapar para longe, eu te busquei com a minha mão e hoje eu estou te mostrando que eu sempre estive contigo. Agora é a tua vez de mostrar que você está comigo. Não peques mais, porque eu vou mudar a história da sua vida. Não é amanhã, não é depois. Bendito é o nome do Senhor. Tudo tem um processo a ser passado. Mas eu vou mudar a história da sua vida. E você vai ter muita história para contar. Quando alguém te disser, irmão, ora a Deus por mim. Eu pequei. Vamos orar. Posso te contar uma história? Eu pequei, eu fui para o mundo, mas eu alcancei misericórdia porque eu me arrependi. E vai ter na tua boca a palavra do arrependimento. Você vai poder manifestar aquilo que você recebeu de graça, porque eu não estou te cobrando nada, só estou te dizendo, vai e não peques mais, porque eu amo a tua alma. Seja quem está na salinha, seja quem está assistindo pelo YouTube, Deus conhece o coração de cada um de nós que estamos presentes aqui hoje. Bendito é o nome do Senhor. E quando iniciou esta reunião, Deus te anunciou que ela seria diferente. E ela vai terminar diferente na tua vida. Você entrou para assistir esta reunião e começou a ouvir esta palavra. Oxalá que quando ouviu o título da leitura que falou sobre o pecado de Davi, bendito é o nome do Senhor, talvez até dentro do teu coração ter um certo temor, Deus já vai falar do meu pecado, Deus já vai falar do meu erro. Bem-aventurado é você que pensou e que continuou aqui, porque verdadeiramente Deus falou do teu erro, Deus falou do teu pecado, mas você vai terminar diferente. Você entrou aqui vermelho como escarlate e você vai estar saindo daqui mais alvo do que a neve. Hoje o teu Deus te encontra, salmodia para ele. Salmodia, Senhor, foi só contra ti que eu pequei mesmo. Eu pequei, Senhor, eu reconheço o meu erro. Eu pequei, tem misericórdia de mim segundo a tua benignidade. A misericórdia de Deus é infinita e se renova a cada manhã. Confessa para ele o teu erro. Mas não é confessar assim, Senhor, eu pequei. Fala o que você fez. Senhor, eu adulterei. Senhor, eu entrei no vício das drogas. Senhor, olha o que eu fiz aqui. Senhor, eu lancei mão do que não era meu. Fala para ele. Conta para ele. E mostra o arrependimento que está no teu coração e na tua alma. Porque não termina essa reunião sem começar uma transformação na tua vida. Vermelho como a escarlate. Você está saindo daqui mais alvo do que a neve por esta palavra. Davi se foi. Davi dormiu com seus pais. Verdadeiramente adulterou, assassinou. Glória a Jesus. O arrependimento de Davi foi tão sincero que até hoje a referência que se tem de Cristo é filho de Davi. Glória ao nome do Senhor. Davi foi sepultado e o seu nome permanece na galeria dos heróis da fé. Permanece, irmãos, como sendo, bendito é o nome do Senhor, o antecessor de Cristo. Da descendência dele veio o Salvador do mundo. Bendito seja Deus. E cumprirá a promessa que Deus fez para Davi. Jamais se faltará alguém da tua descendência para se assentar no trono. E cadê o trono? Tem trono em Israel? Não tem. Há rei em Israel? Não há. Cristo é da descendência de quem? De Davi. Chegará o dia nessa terra em que haverá o reino de Cristo, ele se assentará ao trono e cumprirá a profecia que foi dada a Davi. Nós não vamos mais estar aqui, irmão. Louvado seja Deus. Mas a promessa feita a Davi permanece. E a promessa que ele fez na tua vida, toda a tua posteridade, bendito seja Deus, será próspera pela tua decisão de entregar a tua vida para o teu Salvador. A salvação hoje entra na tua casa. Ah, Senhor, eu errei, eu pequei. A salvação hoje, ela entra na sua casa. Deus seja louvado. Amém. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração. Portela, você está aí? Faz a última para nós, meu irmão. O Anderson, o Jonathan Oi. tá aí também. Filho.